Paz do Senhor, queridos. Amém. Estamos no 8º elo, 9º elo da campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Abra vossas Bíblias, João capítulo 14, no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos assentar. Eu peço que vocês permaneçam nesse mesmo espírito de adoração, que abra os vossos ouvidos, porque assim como Deus tem falado todos esses dias, eu creio que daqui para frente também não será diferente. O tema aqui da qual nos ficou incumbido: eu sou a verdade. Ontem se falou sobre o caminho, e este caminho é Jesus. E é esse Jesus que nos leva até o Pai. Mas o versículo ele continua dizendo que ele também é a verdade. Aleluia. E fora dele não há verdade, porque a verdade está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós já estamos bem instruídos a respeito do eu sou. De quem é o eu sou? E para nós aqui, esse eu sou é Jesus Cristo de Nazaré. Existe, eu encontro aqui duas categorias de pessoas. Primeira, aquele que ouve da verdade. E essa verdade todos nós temos ouvido constantemente, muitas vezes diariamente. Mas eu encontro um segundo grupo. São aqueles que conhecem a verdade, mas eles são praticantes da verdade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia, sem fundamentos. Ele construiu a sua casa fora da verdade, porque a verdade é a rocha, a pedra angular, a pedra de espina, que dá sustentação ao homem. Fora dessa verdade, nós caímos no engano. Então, quem ouve da verdade, nós poderíamos aqui exemplificar Mateus 15:8, aonde que o próprio Jesus diz assim, que o povo o ama apenas com os seus lábios. Mas quando a gente olha para o outro lado, de quem conhece a verdade e pratica a verdade, a gente vai lá em João capítulo 4, aonde
João capítulo 4. Eu até aconselho que vocês anotem aí, porque a gente tem que correr, porque o nosso tempo é bem curto. Então, por gentileza, se vocês puderem anotar para depois vocês consultarem. Mas João 4, ali traz, nos retrata e nos relata a história da mulher samaritana. Aquela mulher, ela ouve da verdade, ela prova da verdade, e a Bíblia diz que ali ela deixa aquilo que mais era precioso, que era o seu cântaro, sai correndo para falar para as pessoas sobre a verdade que ela tinha encontrado. Quando eu olho novamente para aqueles que ouvem da verdade, eu vou ali em Lucas capítulo 10, a partir do verso 30 até o 32, ali diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi atacado pelos salteadores. E a Bíblia continua dizendo que também vinha por aquele caminho o sacerdote. E ele vendo o estado daquele moço, daquele homem, ele foi embora direto. Ele passou de lá. E a Bíblia continua dizendo que após esse homem veio um levita. E no mesmo sentido, aquele levita também passou a passos largos, deixando aquele homem cair. Mas quando eu olho para aquele que conhece a verdade e pratica a verdade, a Bíblia diz que veio um samaritano. E eu não quero entrar na história. Veio um samaritano. E ali se compadeceu daquele homem, ali deitou azeite naquele homem, pegou aquele homem, colocou sobre a sua mundaria e levou para um lugar onde ele pudesse ser atendido. Então eu vejo uma diferença muito grande, queridos. Porque muitas vezes nós nos posicionamos como igreja que conhece a verdade, mas muitas vezes deixamos de praticar a verdade. Porque, na verdade, nós encontramos direcionamentos para nossas condutas, para o que devemos fazer. Quando conhecemos a verdade, praticamos essa verdade. Mas quem ouve da verdade, vem à igreja, se alimenta, enche-se da palavra, engorda da palavra, mas não transmite a palavra. Ouve da verdade, mas não transmite a verdade. João 8,32. João 8,32. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos entender, querido. Quando ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Nos liberta de quem? A verdade que é Cristo Jesus, quando Ele nos alcança, e quando nós permitimos ser alcançados por Ele, e permanecemos nos seus ensinamentos,
na sua palavra, que é a verdade. A prática dessa verdade, ela passa a ser costumeira, porque o primeiro da qual o Senhor nos livra é de nós mesmos. Muitas vezes a gente diz que o nosso maior inimigo é o diabo. Eu vos digo que o nosso maior inimigo é nós mesmos. Porque se estivermos firmados, caminhando pela verdade, a Bíblia diz que o inimigo não pode nos tocar. Aquele que vive da verdade, ele não precisa correr atrás de bênção. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos nos alcançarão, quer seja no campo, quer seja na cidade. Deus, graças a Deus. Quem está firmado na verdade, não precisa ficar correndo atrás de missionários. Vai vir um missionário não sei aonde, todo mundo corre para lá. O missionário faz revelação, o missionário faz cura, o missionário faz libertação, as pessoas vão atrás do missionário. Quando o verdadeiro missionário, ele já passou por aqui. Aleluia. E ele está no nosso meio. Graças a Deus, aleluia. E ele continua fazendo milagre. Agradecido ao Senhor. João 8,33 diz assim: responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Parafraseando e trazendo para a nossa realidade, aqueles homens estavam dizendo o que muitas vezes nós falamos também: mas eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu faço as minhas caridades. Era isso que aqueles homens estavam dizendo para Jesus. Nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós servimos a Deus. E quando a gente lê a história, nós sabemos que não era verdadeiro, porque eles amavam a Deus, mas apenas com seus lábios, mas os seus corações estavam longe da verdade, porque eles rejeitaram a verdade. A verdade veio a eles e eles o rejeitaram. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja rejeitando a verdade. Nós estamos rejeitando o próprio Jesus. E Jesus diz para ele: olha, na sequência, vocês dizem ser filhos de Abraão, mas são mentirosos. E aí eu vou para um texto muito conhecido, e lá em casa, até o Caleb, o menorzinho, sabe que pode esse versículo. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós estamos na igreja dizendo que nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes continuamos proferindo mentiras. Quais mentiras? Não sei, mas posso citar uma delas. Quando nós falamos que nós amamos a Deus,
mas nós não amamos a sua palavra. Nós não praticamos a sua palavra. A Bíblia diz que nós somos mentirosos. Quando a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal e nós não fugimos, nós somos tomados por mentirosos, porque nós falamos que amamos a Deus, mas nós não amamos a sua palavra, nós não amamos a sua verdade, porque quem ama a palavra de Deus, quem ama a verdade, pratica a verdade. Nós falamos sobre o caminho, e não existe caminho sem a verdade. Não existe caminho que conduz a Deus fora da verdade, que é Cristo Jesus. Não há caminho fora de Cristo Jesus. É por isso que Ele é o caminho, porque Ele é a verdade que nos leva ao Pai. Fora do Pai, nós somos o que diz João 8,44. Fora de Deus, fora de Jesus, nós somos o que diz João 8,44. Precisamos nos firmar nessa verdade. Precisamos nos firmar na palavra de Deus. A gente tem ouvido dia após dia palavras fantásticas. O que é que nós temos absorvido desta palavra? Qual a quantidade que nós temos absorvido dessa palavra? Pouca? Média ou bastante? Então precisamos tomar cuidado, porque daquilo que nós ouvimos, o Senhor já nos tem por inocente. A palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas uma vez ouvido e não praticada, nós teremos que prestar conta com o Senhor quando Ele nos chamar. Não basta ouvir, precisamos praticar. O Senhor tem dito, tem falado do seu ide. Ide e fazer discípulos. Ide e pregar o Evangelho. Ide e fazer o bem. Ide, anuncieis a verdade. Ide e leve vida àqueles que estão mortos. A figueira, ela começou a dar os seus frutos. Isso está lá em Cantares, capítulo 2, de 10 até o 16. Leiam depois, por gentileza. A figueira, ela começou a dar os seus frutos. E não precisará mais ser amaldiçoada. A videira está em flor, e já exala o seu perfume, e logo dará os seus cachos. Surgirão os primeiros frutos, duros, amargos. O que é isso? A pessoa vem para Jesus e ela vem de qualquer jeito. Ela ouve falar da verdade e ela vem para conhecer essa verdade. Então ela vem cheio de carrapichos, ela vem cheio de deformidades,
É como ela diz: olha, os seus primeiros frutos são duros e amargos inicialmente. Mas quando começa a conhecer a verdade, quando ela começa a conhecer a verdade, elas ficarão suaves e doces. Aí vem o Senhor virá e os esmagarão para que se torne em vinhos, para curar a tristeza dessa nação. Ou seja, quando nós levamos a verdade, e essa verdade começa a entrar no coração dessas pessoas, o Senhor vai transformando, como diz a palavra do Senhor, de glória em glória. O Senhor vai modificando-nos, vai moldando o nosso caráter, vai moldando os nossos fazeres, vai moldando o nosso falar. E nós entendemos, querido, que fora da verdade existe o caminho da perdição. Fora da verdade nos levará à condenação. Nós podemos até viver sem essa verdade, mas terrível será nós morrermos sem essa verdade. Podemos viver sem Jesus, mas vai ser horrível viver sem Jesus, mas é horrível morrer sem Jesus. Viver na verdade nos leva a viver com Deus eternamente. Viver fora da verdade, viver sem Jesus, nos leva à condenação eternamente. Hebreus capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz que todas as coisas estão sujeitas a essa verdade. Está sujeita a Ele, está sujeita a Jesus. Quando Adão pecou, querido, foi destituído da glória de Deus. Mas quando Jesus se manifestou, toda a glória foi dada a Ele. Louvado seja. É por isso que Ele é verdade. Glória É por isso que Ele é a única verdade. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 16, querido, diz que quando nós convertemos ao Senhor, o véu é tirado. Mas quando nós nos rendemos a Ele, querido, a glória do Senhor, Ele vem sobre nós e nós somos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é glorioso. Quando nós conhecemos a verdade e começamos a aceitar essa verdade, a Bíblia diz que o véu é rasgado. Mas quando passamos a viver nessa verdade, o Senhor vem sobre nós e nos transforma. Glória E vai nos transformando de dentro a Deus. para fora, para que sejamos realmente parecidos com Ele. No caminho está a verdade. E ali a Bíblia relata que ia aqueles dois moços a caminho de Emaús. E de repente, uma terceira pessoa
entrou no meio deles e começou a conversar com eles. Eles não perceberam que era verdade. Até que o Senhor se manifestou a eles.